eu senti que eu comecei a ficar um pouco nervoso naquela hora, porque ele não falava nada. Fala pessoal, aqui é o Cristiano, sou um dos fundadores da Move e hoje eu estou aqui com o Marcos e com a Juliana, que foram aprovados no visto de turismo recentemente. Eles vão viajar sozinhos, não têm filhos, são jovens e vieram contar para compartilhar com vocês e ajudar com a experiência deles de como que foi a entrevista, como que foi a preparação, tudo que o Consul perguntou. Então eles vão contar tudo aqui. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Por favor, se apresentem, contem para o pessoal, vocês estão querendo fazer turismo onde nos Estados Unidos? Pois é um prazer então estar aqui no canal da Move, eu sou o Marcos. E meu nome é Juliana. A gente está pensando em ir para Nova York, pensando não, né? Agora já é uma realidade, a gente vai para Nova York ano que vem. Pô, que legal, cara. Vamos passar quanto tempo lá? A gente está pensando em passar 9 dias, ou umas 2 semanas, menos. É. Vai dar para aproveitar. O que que vocês estão buscando lá em Nova York? Lá tem muita coisa para conhecer, né? Cara, turismo, né? A gente já fez uma viagem um pouco tempo atrás, a gente foi pra França, foi pra Inglaterra, foi muito legal, a gente conseguiu ver muita coisa, tipo, uma viagem só. E Nova York é um ponto legal também pra gente ir, porque é um lugar também que tem muita coisa pra fazer, né? Tem muito turismo, tem vários lugares legais. É uma viagem cara, mas a viagem acho que vale a pena. Todo dia tem uma coisinha pra fazer, vai ser bem legal. É, e a gente fez Londres e Paris nesse mesmo tempo e a gente achou bem corrido, né? Sim, A sim. gente ficou muito cansada. A gente queria fazer Nova York um pouco mais de tempo pra Uma cidade só, né? aproveitar No mesmo mais. tempo de dias pra conseguir aproveitar um pouco mais. Mas vai ser legal demais. O importante é só ter roteirinho, né? Saber onde que vai. Eu já ouvi pessoas falando muitas coisas de Nova York, mas realmente falam que quando você planeja, você sabe onde que você vai e tal. Cara, fica uma viagem sensacional. Vai ser bacana demais. E aí, de onde que veio esse negócio? Você, beleza, decidiram então que vocês queriam fazer turismo nos Estados Unidos. E aí, como que vocês conheceram a Move? Então, a gente conheceu pelo YouTube, né? A gente seguiu alguns canais, inclusive do Oliver, que é parceiro seu também da Movie. A gente conheceu o seu canal, acho que no comecinho mesmo, lá dos primeiros vídeos. A gente foi acompanhando, até que teve um dia que do nada você chegou e falou, mentoria para visto de turismo. E a gente meio que já tinha feito até a gente começou a preencher 10.160, cheio de dúvidas, cheio de questões, aí eu falei pro Juliano, falei assim, ó, o Cris tá fazendo mentoria, vamos fazer? Bora. Aí Já entramos em quase contato. desistindo de fazer sozinho, aí vamos procurar alguém que faça, que ajude, né? Sim, aí entramos em contato com a Move, fomos super bem atendidos, toda a equipe, foi tudo muito legal, muito bem conduzido, né, pelo Visa Manager, foi muito bacana. Pô, fico feliz de verdade. E qual foi o consulado que vocês foram para fazer a entrevista de vocês? Foi em que cidade? Inicialmente a gente ia para Rio de Janeiro, só que a fila ainda estava muito longa. A gente viu uma oportunidade de ir para São Paulo. Então a gente foi para São Paulo, marcamos casa num dia, marcamos a data do consulado no outro dia, marcamos 7 horas da manhã, porque a gente achou que seria um horário mais legal. Enfim, foi desse jeito. Chegamos lá, estava bem cheio. A gente chegou 30 minutos de antecedência, não tinha nem aberto lá ainda, porque o nosso era o primeiro horário. E tava lotado, a fila tava dando volta lá já fora, né? O pessoal se prepara, né? Tem muito imprevistozinho. E a gente chegou às 6h30, foi chamado 7h15 e foi isso aí. Tava na fila, de repente essa fila andou em direção ao consulado. Como que foi? O que que aconteceu até você chegar no momento antes da entrevista? Cara, então, acabou que a gente viu muito vídeo no YouTube, né, sobre consulado e tudo mais, mas eu me toquei depois de estar lá em São Paulo, que a gente não tinha visto nada sobre São Paulo, porque geralmente a gente vê falar sobre um lugar pequeno, um prédiozinho, ar-condicionado trincando de gelado e tal, e São Paulo foi completamente diferente. No início a gente fica numa fila lá fora, então 7h15 começou uma mulher a chamar e começou a guiar o pessoal do primeiro horário para dentro. A impressão, o consulado em São Paulo lembra muito uma escola, sabe? Uma escola tudo aberto, tudo muito arborizado, tudo muito bonito. De acordo com você vai passando nos lugares, as pessoas vão te revistando. No dia estava chovendo bastante, e aí não podia entrar podia entrar com a sombrinha, mas não podia entrar com ela aberta, enfim. E as pessoas vão te dando, falando o que você tem que fazer, pedindo passaporte, você vai guiando, até chegar num... E aí é uma fila grandona de zigue-zague, e chega no final tem acho que uns 15 guichê, 15, 20 passa guichê. rápido a fila. Sim, passa bem rápido. É muito grande a fila, só que passa rapidinho. Mas assim, eu achei o lugar bem tranquilo, por ser um lugar aberto, pelo menos pra mim, me deixou muito tranquilo, me deixou muito, muito, muito tranquilo. Eu tava cantando na fila, tava tipo assim, até tentando me distrair, ficava cantando e tal. Mas foi bem tranquilo, bem tranquilo. Eu acho que São Paulo é uma boa. Quem tiver a oportunidade de fazer em São Paulo, acho que o ambiente por si só te deixa um pouco mais tranquilo.
Entendi. E vocês, quando chegaram lá nessa fila da cobrinha, né, já na boca do guichê, vocês conseguiram ver o que estava acontecendo lá? Como que estava o clima? Estavam aprovando, não estavam aprovando? Então, por ser um lugar aberto, tem muito barulho externo. Então, isso É. dificulta você ouvir o que o outro está sendo, o que está sendo falado lá com o outro. O que pra gente achou vantagem. Mas se você ficar olhando pra pessoa lá sendo entrevistada, dá pra ouvir. Dá pra ouvir, mas você tem que Eles ficar estão muito conversando. concentrando, Só que a muito, gente muito. tentou não ficar vendo também, a gente ficou conversando um com o outro, porque a gente não queria ficar se distraindo nem com a aprovação, nem com a reprovação de ninguém, né? Aí a gente queria não ouvir ninguém pra não ficar nervoso em nada, porque se tivesse muita gente sendo reprovada, a gente ia ficar mais nervoso. Acabou que a gente saindo, até o momento lá, mesmo a gente não querendo ver, assim, as pessoas passam ali na sua frente e a gente não viu ninguém com o temido papelzinho rosa, né? Na hora ali, pelo menos, não. Mas depois que a gente saiu um pouquinho, a gente foi reparar e tinha uma galerinha assim A saindo gente contemplou lá reprovada. dentro ainda, porque tem uma lanchonete que a gente não tinha tomado café ainda. Aí a gente foi tomar café lá e a gente viu a maioria das pessoas saindo com papelzinho branco, né? Que foi aprovado. Inclusive uma dica, não tomem café no consulado depois que vocês forem aprovados, que é muito caro, você tá feliz, você nem vê o preço. Bem caro. Essa dica é boa, essa dica é boa. Essa dica é muito boa. Esse lance do papelzinho, o que acontece? Não é todo consulado que dá o papel de aprovação. O papel de aprovação ele tende a ser pequenininho, mas o papel de negativa ele nem sempre é rosa. Então, esse mesmo papel, aquele papel padrão que eles dão, que é o motivo 214B, basicamente 99,9% das pessoas recebem esse papel, que é aquele que fala da negativa por falta de vínculo, mesmo quando a pessoa foi negada por outro motivo que não seja falta de vínculo. Eles dão esse papel para todo mundo, a menos que tenha algum motivo muito, muito específico. Mas ele tem na cor rosa, na cor branca, na cor azul, então não necessariamente o pessoal do papel branco é a galera aprovada. Tem gente que recebe papel branco com o mesmo texto desse de negativa também. Então é um pouco mais difícil de olhar. Mas é legal essa dica aí da lanchonete, né? Principalmente pra quem tá indo fazer entrevista um pouco mais tarde, às vezes vai lanchar. Não, lá eu lancho. E aí não tem pra onde fugir, né? Vai ter que abrir a carteira. Cara, a gente tava tão feliz quando a gente olhou assim, falou, vamos comer aqui. A gente comeu um pão de queijo, um refrigerante e deu R$ 42. Que? Tipo aeroporto? Pior que aeroporto isso aí, cara. Pior que aeroporto, pior que aeroporto. A gente pediu 2 pães de queijo, um todinho e um refrizinho pequenininho, R$ 42. R$ 42. Tinha uma galera parando e comprando e comendo, todo mundo feliz e tal. Mas, cara, é bem triste, assim, a gente ficou parado lá então comendo, a gente via direto também as pessoas passando com papelzinho rosa, você via a família inteira, todo mundo bem triste, bem pra baixo. Ah, é fogo. Tipo assim, por mais que a gente tava feliz na hora, é aquele momento que você para assim e pensa, pô, o que será que aconteceu? Por que será que essa família foi reprovada? A forma que as pessoas estavam vestidas também. O despreparo até de ir vestido, sabe? Gente exageradamente bem vestida, tipo, muito, muito, que você vê assim que não é o padrão do cara daquele jeito, E pessoas também, tipo, com a camisa do Brasil, sabe? Tipo, pô, nada contra, mas sei lá, camisa de futebol, entendeu? Não é uma entrevista séria. A gente também viu um casal que estava entrando com a camisa da empresa deles, tipo assim, o uniforme da empresa. Aí bem simples. Tipo, um uniforme simples, uma camisa normal, assim, com o logo da empresa e tal. Tipo assim, dá pra você ver que a pessoa tá querendo mostrar que ela tem uma empresa séria, não sei o que. Eu não sei, eu acho que pega mal. E aí você vê o tanto que as pessoas estão ali naquela, tipo, achando às vezes que tá certinho, não tá. Agora, isso é muito comum, é impressionante quando eu vou conversar com as pessoas para fazer essa gravação e eu vou entender o que aconteceu, como que foi a trajetória, aquela coisa toda. É um ponto muito comum de eu ouvir, às vezes isso vai em gravação, às vezes isso vem em off antes da gente gravar ou depois da gravação, mas as pessoas falam muito como elas repararam que ao redor as pessoas elas estavam despreparadas, né? Acontece demais das pessoas falarem que ouviram entrevista, que a pessoa falou um monte de coisa que foi justamente o que na mentoria falou para não falar, ou que as pessoas estavam se comportando de um jeito diferente, ou que as pessoas estavam nervosas em excesso. Então, é normal quando você vai lá bem preparado que você consiga olhar e falar assim, cara, isso daqui não devia fazer, isso daqui não devia fazer, isso daqui não devia fazer. Mas é impressionante como tem pessoas que estão indo na cara e na coragem, na sorte mesmo, e seja o que Deus quiser. E a galera ainda tem aquela crença de que o visto de turismo é fácil de aprovar. Não, mas aprova todo mundo. Não é assim, não é assim. E são pequenos detalhes, né? É aquilo, você vai fazer uma entrevista, ela vai durar, sei lá, de 40 segundos a 10 minutos, 5 minutos, e durante esse período basta um indício que deixa o cônsul desconfortável para ele caminhar para uma negativa, sabe? Às vezes é na apresentação, ele
bateu o olho, o cara tá vindo com a blusa do Brasil, sabe? Às vezes já não bate ali, o cara já não cria uma percepção positiva e a entrevista já começa caminhando para uma negativa direta. Então, é muito sobre você não dar margem para o cônsul ter uma má percepção de você, contar a sua história certinha, sem muito furo, de uma forma que não dê muita margem para que ele entenda qualquer coisa diferente do que o que você quer fazer, mas não mostrar fraqueza é muito importante e tem tanta gente que falha nisso, mas tem tanta negativa que vem justamente de pessoas fazerem ou falarem coisas que não deviam ter falado ou feito, sabe? Ou porque falou de um jeito errado, enfim. Então, são detalhes que vão impactando. Mas aí vamos voltar então, beleza. Vocês estavam na fila lá da cobrinha, barulho, não conseguiam ouvir muita coisa, não conseguiam prestar tanta atenção, mas aí vocês foram para a entrevista. Vocês foram entrevistados por um homem ou uma mulher? Foi um homem. Um homem no começo, eu até olhei assim, ele era meio sério. Aí eu já falei com o Juliano, ó, o cara que vai entrevistar nós vestia 9, até lembro agora. É meio sério. Mas isso não me intimidou tanto não. Pra te falar a verdade, eu até gosto de conversar com pessoas que têm uma postura mais séria. É uma particularidade minha, mas eu sei que tem muita gente que olha e já breca. E como que começou a entrevista? Rapidinho, ao todo, foram quantas perguntas? Cara, ao todo deve ter sido umas 10, 10? Tudo isso? 9 menos. É, Foi só foram poucas É. perguntas. A entrevista durou pouco tempo. Até que não é pouco não, cara. 9, 10 perguntas é uma quantidade grande, viu? Na média fica de 3 a 7 perguntas, 8 perguntas no visto de turismo. Então, 9, 10 foi no limite superior ali, já não foi uma entrevista tão simples assim. O dele, na verdade, foi igual a gente está aqui, foi um bate-papo, na verdade. Não foi nem. Teve as perguntas, mas parecia muito que era uma conversa. O jeito que ele levava a entrevista, entendeu? É. Isso deixou a gente tranquilo até. Tá vendo? Você validou exatamente o que eu falei. Eu nem sabia que era isso que você ia falar, mas é porque assim, a gente vai vendo os padrões se repetindo, né? Então, só um parênteses aqui, eu nem ia falar sobre isso agora, mas pessoal, vocês que estão assistindo, preencham um formulário aqui no link da descrição. Contratem a Move, que vocês vão ser orientados não só a bolar a melhor estratégia, a contar da melhor forma, como a se preparar para a entrevista. Porque a entrevista é isso daqui que vocês viram. Tem muito, mas muito peguinha que o Consul faz. E se você não estiver absolutamente preparado, vai dar ruim. É impressionante como tem gente que chega e aí, por que o visto foi negado? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Aí quando você vai ver, previsível, 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 era tudo evitável. Isso desestabilizou a pessoa, não falou o que devia falar, contou errado. Então, assim, se vocês que estão assistindo aqui querem ter a nossa ajuda, desce aqui, preenche o formulário, bota lá o nome, e-mail, telefone, envia que o time vai entrar em contato, depois você volta e continua assistindo aqui. Porque, gente, vocês não estão entendendo como que tem gente que tem um visto negado por falta de preparação. A preparação, e aí que muitas pessoas se enganam. Ah, eu assisti o vídeo do YouTube deles. Eu já sei qual que é a pergunta que foi feita na entrevista, então agora eu já estou preparado. Cara, não é isso. Absolutamente não é isso. Tem muita gente que se engana. Nossa, cara. E apareceu. Eu vou botar aqui. Pelo menos 2 vezes na semana aparece alguém que fala que assistiu os vídeos da Move e que foi achando que sabia o que ia acontecer na entrevista e que achou que estava preparado, mas aí chegou lá na hora, o cônsul fez coisas que a pessoa não esperava. Entenda o seguinte, quando a gente vem aqui fazer um vídeo como esse, a gente não vai abrir 100% do que aconteceu. Primeiro, porque a gente não quer expor estratégias específicas, que são coisas que a gente compartilha na mentoria e que são muito personalizadas a cada caso. Segundo, a gente não quer expor a família que está aqui compartilhando a história deles, então nós contamos a história de uma forma resumida. A mentoria é muito mais profunda do que isso, e a entrevista ela é muito mais profunda do que isso. E aí, depois que ele te cortou, como que foi? Depois que ele cortou, aí ele ficou já digitando. mudou, ele digitou, ficou digitando alguma coisa por um tempo, e ele já mudou meio que a temática, né? Que antes ele focou na Juliana, ele já olhou pra mim, não necessariamente perguntou pra mim, mas olhando pra mim, ele perguntou: vocês vão pra Nova York, né? Cidade de Nova York. Aí ele mesmo afirmou, falou, respondeu que sim, de acordo que a gente foi orientado, né, na mentoria. E aí ele foi, voltou, ficou digitando lá por mais um tempo. Aí olhou pra gente de novo, falou assim: cidade de Nova York, né? Aí a gente falou: sim, a cidade de Nova York. Ele foi, riu, sim, aí voltou, ficou. Riu não, minto. Ele ficou sério, aí voltou a olhar pro computador, ficou digitando mais um tempo. E aí acabou a entrevista. Ele já pediu a Juliana pra. Aí falou: Juliana, coloca sua mão esquerda ali, digitais, né? Os 4 dedos. Aí eu fui, coloquei. Nessa hora, eu dentro da minha cabeça já tava soltando fogos já, né? Já deu certo. Eu não sabia ainda. Mas ele não tinha falado ainda que foi aprovado. Não. Não, ainda não falou não. Mas eu imaginei já, né? Tipo, tá pedindo. Aí pediu Juliana, sua mão esquerda, depois pediu pra mim.
Aí já tirou o papelzinho branco, entregou pra gente e falou: seus vistos foram aprovados. Foi por isso, foi com esse espírito que vocês foram lá fora gastar R$ 40 na lanchonete, né? Com esse espírito, justamente. Entendi. Tem 2 detalhes também legal que a gente fez, e isso assim, foi um improviso meu. Aí depois você falou assim com ele, quando ele falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Ele foi, entregou o papel, aí a gente foi, pegou, aí ele falou assim, só isso? Eu falei: é só isso mesmo? Ele: sim, só isso. Eu falei assim: a saída é por aqui, né? Mas eu já sabia que a saída era por ali. Eu tava meio que querendo, sabe, descontrair. Aí ele falou: sim, é por aí. Aí eu falei: obrigado, ele agradeceu também e a gente saiu. Rapaz, você não dá margem pro cônsul não, cara. Você vai ficar... Você só sai, entendeu? Mesmo que vá pro lado errado, não tem problema. Um outro detalhe que eu esqueci de contar também, que em meio de uma das perguntas, teve um tempo que ele ficou muito tempo digitando e olhando no computador, e eu senti que eu comecei a ficar um pouco nervoso naquela hora, porque ele não falava nada. Tipo assim, não foi muito tempo, deve ter sido, sei lá, 10 segundos, mas 10 segundos pra gente é 5 minutos. Aí eu olhei pra Juliana, olhei lá dentro, assim, atrás dele, né, era muito grande. Aí eu fui, olhei pra Juliana e falei assim: nossa, grande lá dentro, né? Ela é grande e tal. É tipo assim, pra dar uma descontraída, né? Mas enfim, ele não deu ideia, a gente só comentou. Me deixou um pouco mais tranquilo. Legal, mas vocês fizeram várias coisinhas interessantes, porque no final das contas é lidar com naturalidade, não tem muito mistério, é óbvio, né? Não pode falar besteira, tem que falar as coisas certas, tem que explicar bem, tem que estar tranquilo. Pô, vocês estão ali conversando com uma pessoa normal, entendeu? Um profissional que só quer fazer o trabalho dele da melhor forma, é levar com naturalidade mesmo. Mas, pô, pessoal, legal demais, parabéns aí pela aprovação, fico muito feliz. Obrigado. Tem quantos dias que vocês foram aprovados já? Cara, vai fazer 2 semanas agora. 2 semanas, isso. Não, legal demais. Pô, agradeço muito, muito mesmo vocês estarem aqui compartilhando a história de vocês. A gente que agradece. Nossa, foi como eu te disse lá no dia mesmo, né, que a gente mandou um áudio e tal. Eu falei assim: não, agora vamos gravar um vídeo porque a gente também tem que compartilhar, né, isso que a gente já foi tanto ajudado por outras pessoas, né, viu tantos vídeos legais. Agora é a nossa vez também de dar nosso depoimento e ajudar mais gente também. Bacana demais. E qual que é o saldo de vocês, assim, quando vocês pensam, beleza, vocês decidiram tirar um visto americano, começaram a pesquisar sobre o assunto, começaram a preencher a 10-160 e falaram: não, vamos parar e vamos pedir ajuda. E aí vocês contrataram a Move com aquela cabeça. Quando vocês chegaram no final da mentoria, considerando simulação, aqueles ajustes todos que são feitos, qual que é o saldo final que vocês veem da mentoria em si? Fez diferença para o dia da entrevista? Vocês se sentiram mais preparados por causa da simulação e da preparação? Cara, sem dúvida nenhuma fez muita diferença. Porque a gente contratou a mentoria primeiro porque a gente tinha uma dificuldade de preencher a DS-160. Algumas coisas a gente ficava muito na dúvida na hora de preencher. E esse foi o ponto, assim: não, vamos contratar a mentoria por causa disso. Depois de preencher e depois de ter a ajuda de toda a equipe da Move, foi chegando um monte de outras questões. E aí você fica com dúvida, e toda hora eu tava lá no WhatsApp falando com alguém da Move, perguntando alguma coisa que eu não sabia, que eu tava com dúvida. E era coisa assim que... Tinha coisas que, eu não consigo dar exemplo agora, mas que não tinha como eu perguntar para outra pessoa, a não ser por uma pessoa, uma equipe que estivesse preparada, né? Então isso fez total diferença, total diferença. Eu fiz muitas perguntas para a Move. Nem tem muita coisa para perguntar, mas toda hora surge uma pergunta nova e sempre vocês respondiam rápido, então isso foi muito bom. Isso aí é um ponto muito legal também. A equipe sempre tenta responder o mais rápido possível, sempre com muita clareza, sempre com muita boa vontade, e isso fez total diferença pra gente, deixou a gente muito, muito seguro todo o processo. Foi incrível. Não é à toa que tá com nota boa lá no Google. São muito bons. Tem gente que pergunta se é real, sabia? Tem volta e meia aparece algum cliente nosso que fala: recebi um inbox aqui de alguém no Instagram que estava achando que as avaliações estavam tão boas que parecia que eram de mentira. Aí eu confirmei que era de verdade. É real. Essa prova que é real. Hoje em dia é compreensível que o pessoal fique desconfiado. Mas legal, cara, legal. Qual que você diria que, assim, ao longo da mentoria, qual que foi a etapa mais decisiva para o momento que vocês falaram assim: caramba, agora eu sei o que eu tô indo fazer lá de fato? Sem dúvida nenhuma, a entrevista que a gente fez com o mentor. A simulação. Caraca. E engraçado que eu já vi vídeo na internet de gente falar que isso é bobeira. Cara, não é bobeira. Não é bobeira. Literalmente não é bobeira. Isso é uma das melhores, com certeza absoluta, foi uma das melhores experiências, porque o entrevistador deixou a gente muito, muito sem saber o que responder, e tímido, e cortava, e ao mesmo tempo
foi cheio de altos e baixos. A entrevista foi muito tensa, muito às vezes a gente tensa. sabe o que tem que responder, só que aí a pergunta é feita de uma forma diferente, que a gente não pensa que pode ser feita. Eu nem sei se você já recebeu algum tipo de depoimento desse, Cris, mas eu me senti muito mais com medo na entrevista com o entrevistador da Move do que no dia do consulado. No dia do consulado eu tava tranquilo. Agora no dia da entrevista da Move eu tava com medo. Na verdade, cara, isso é só o que a gente ouve, eu acho. Eu não lembro se chegou até mim algum caso de alguém que tenha ficado mais nervoso na entrevista em si, no consulado, do que ficou na simulação da Move. Acontece, inclusive, do pessoal falar que tem gente que não acredita em simulação. Ah, não, lá na hora eu me viro e tal. E aí a pessoa chega pra simulação rindo, chega com um contexto de, meio que de deboche. Tipo, eu não consigo entrar aqui, sabe? Eu não consigo me envolver nisso e tratar isso como se fosse uma entrevista normal. A pessoa chega meio que descrente, não sei o quê, só que vem uma pergunta, duas perguntas, quatro perguntas, quando termina a pessoa tá tremendo, sabe? Porque tem bastante preparação para fazer a simulação, tem muito método por trás, né? Muita psicologia ali. É difícil. Não acho que tenha tido alguém que tenha falado que, ah, não, a simulação foi super tranquilo lá no dia da entrevista, foi super tenso. O padrão é exatamente isso que vocês falaram. Lá no dia da entrevista em si foi muito mais tranquilo do que a simulação. E é bom, né? Porque assim, é treino difícil, jogo fácil, né? Então, você passa por uma sabatina ali, quando vai lá na hora, o cônsul pode pressionar que você fala, bom, já passei por isso antes, isso aqui não tá me surpreendendo, ou na simulação foi pior, isso daqui tá tranquilo. Legal, então agora vocês estão com o visto na mão, tem aí 10 anos para poder viajar, conhecer os Estados Unidos, né? Agora é comprar passagem, planejar tudo. Vocês já estão com a passagem comprada ou vocês vão ver isso ainda? Então, a gente está olhando a passagem agora, fazendo as pesquisas, né? Porque a passagem é bem cara, mas quanto mais antecedência a gente conseguir comprar, melhor. Pra ver se acha promoção boa, né? Até por isso que a gente queria também que a entrevista fosse um pouco mais rápido, para a gente ter um tempo maior também para estar pesquisando e contando os preços melhores também. Legal. Uma coisa que vocês podem ver, existem alguns estudos que já foram feitos que mostram qual é o período de antecedência à viagem, as passagens ficam mais baratas. Muitas vezes as pessoas acham que comprar, por exemplo, um ano antes vai ser mais barata do que 6 meses, 4 meses, 2 meses. E não necessariamente vai ser. Existe um período. Então, por exemplo, se vocês pegarem hoje para simular, e vocês simularem passagem para daqui a 2 meses, 4, 6, 8, é claro que vai depender também do período, né? Porque pode cair algum período de festividade, de férias e tal, isso pode afetar. Mas existe uma referência ali de quantos meses antes que os preços tendem a ficar mais baratos. Isso às vezes pode ajudar vocês também nessa compra, porque às vezes excesso de antecedência faz com que vocês peguem um preço mais caro, inclusive. Isso pode acontecer. Sim, legal. Não sabia disso aí. Dica boa. Dica bônus. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Obrigado por terem aqui compartilhando a história de vocês. Beleza, a gente que agradece, é sempre um prazer estar aqui compartilhando isso aí com o pessoal e podendo ajudar cada vez mais gente aí. Né? Amém, cara, é exatamente isso. E essa é a nossa missão na Move, né? A gente entende que vir para os Estados Unidos a turismo, a estudo, não importa. Para muita gente é um sonho, né? Aquilo ali não é como se a gente estivesse vendendo um copo, não. Tem muita coisa atrelada, muito sentimento, assim, para muitas pessoas é um primeiro contato com um país que as pessoas vêm desde que elas nasceram, e que elas sonham e imaginam aquela viagem, enfim, então a gente leva isso com muita seriedade, é por isso que eu estou aqui agora conversando com vocês, então legal demais o papo, e para quem está assistindo e quiser contratar a Move, só clicar aqui no link na descrição, ou também no link do primeiro comentário fixado, preencha um formulário lá que rapidinho você vai receber um WhatsApp com o time, te explicando como que nós podemos te ajudar, seja com visto de turismo, seja com visto de estudante. Nós também podemos te ajudar com mudança de status, caso você esteja nos Estados Unidos e queira mudar de turismo para estudante, por exemplo. Ou se você quiser fazer extensão, estiver turistando e quiser ficar um tempo maior, nós podemos te ajudar também. É só você preencher o formulário aqui. É isso, pessoal. Um obrigado para vocês, um abração, viu? E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo onde nós contamos as principais diferenças entre quem entra nos Estados Unidos com visto de turismo e quem entra nos Estados Unidos com visto de estudante. Clica e assiste que esse vídeo vai dar muita informação que você nem imaginava. Um abraço e até mais.